Olha, agora vamos lá. Agora a gente vai falar de dois assuntos polêmicos. Primeiro, Daniel Alves, Robinho, tá certo? E depois, vamos falar do caso Paquetá, que esse é o que tá mais polêmico agora, é o caso, né? Cara, do Daniel Alves, do Robinho, dos estupradores, diga-se de passagem, a gente pode ser bem breve, né? Porque, assim, o Tite perdeu uma grande chance como um líder que ele é, né? Apesar de eu não sou favorável ao Tite, não gosto dele, não tem jeito. Mas aí é minha opinião, né? Eu não simpatizo, nunca gostei dele, mas enfim. Ele foi perguntado, Daniel Alves já condenado, né? E aí, depois de Daniel Alves já condenado, ao invés dele falar como líder que ele é, sobre um tema que nós temos que falar e defender, sim, as pessoas que são violentadas, né? E ficar, não tem em cima do muro, tem que ter posicionamento, né? É mais um líder. Ele perdeu a grande chance de falar, não, prefiro não opinar. Quando ele preferiu não opinar lá na época da seleção, né, ainda, aí tudo bem, né? O cara não queria opinar de uma coisa que ela estava sendo comentada. Acho que depois da seleção já, né? Que o Daniel Alves foi depois. Foi depois. Porque foi em 23, na passagem de 23 para 24. Não, passagem de 22 para 23. Passagem de 22 para 23 ele já tinha largado a seleção. Mas foi perguntado a ele na época, ele falou que não queria opinar, e aí estava certo. Depois de condenado, ele também preferiu não opinar muito sobre o caso. Tá? O que acontece? A gente fala muito que a justiça brasileira é muito morosa, é amena, mas na Espanha aconteceu a mesma coisa, né? O dinheiro valeu mais alto, né? Porque por mais que ele tá só esperando, né, em liberdade, poxa vida, se fosse nos Estados Unidos, talvez ele não estaria esperando liberdade mais, né? Ele já tinha sido encarcerado, né? E aí a Espanha, mediante a multa, uma multa pesada, aceitou que ele ficasse em liberdade, caçando os passaportes dele e tudo mais. E o Robinho prevaleceu aí da situação, se favoreceu numa situação, né? Melhor dizendo, que aqui no Brasil não tem extradição e tudo mais, né? Que é um erro, né? Que se ele aprontou num país qualquer e o país condenou, na minha opinião, não sei, agora entra você também falando que você é advogado, eu acho que deveria ter sim um tratado aí, não devia proteger bandido, né? Que é o pior tipo de bandido estuprador para mim, eu não abro mão dessa opinião, desculpem. E aí ficou aí, gozando, tirando foto nas praias de Santos, no litoral sul de São Paulo, né? E esse aqui, o Daniel Alves aí, que nunca me enganou, o jeito dele a gente via, né? Um cara que nunca me enganou porque eu achava que ele fosse estuprador, não tenho bola de cristal, mas nunca me enganou como pessoa, sabe? Um cara escroto mesmo, né? O jeito que ele falou que o São Paulo que ele estava fazendo bem pro São Paulo, que ele era o mel e o São Paulo era uma mosca, né? E não estava se privilegiando dele, Daniel Alves, com a imagem dele, Daniel Alves. Pelo amor de Deus, menos, né? Quer comparar Daniel Alves com o São Paulo Futebol Clube, que, pô, é uma instituição gigantesca. Aliás, ninguém é maior que nenhuma instituição. Já tem aí, não é São Paulo, só é Vasco, é Santos, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, qualquer um. E aí, qual a tua opinião? A tua opinião também, rapidamente, pra gente não perder só o tempo nisso, que a gente tem ainda outras coisas pra tratar. Qual a opinião sobre o quê? Sobre o Robinho, sobre Daniel Alves, sobre estuprador, um que ficou aqui anos esperando numa boa até que os caras se mancarem e botarem ele na prisão, não sei se também fica muito tempo, e Daniel Alves que agora foi solto para esperar em liberdade. O que tu acha de tudo isso aí? Eu achei que ele ia ser o cara que ia pegar pesado, que ia ser o exemplo para todo mundo falar, não, agora ninguém mais vai aprontar porque, né, não tem essa de ser jogador, porque o que mais acontece no meio dos jogadores, pelo que eu sempre ouço nos bastidores, é jogador fazendo o que quer com mulher, batendo, espancando, né, agredindo. Tem muitas agressões que a mulher vai lá, dá a queixa, depois tira, né, porque deve rolar ou deve rolar uma pressão. Não é possível mais tirar, não. Juridicamente. Mas... Não é possível mais tirar? Hoje não é mais. A do Pedrinho dos Santos tirou. Não, na verdade não tira, porque na verdade dá uma possibilidade de retratação e tudo mais. Tal, retratou, mas então, não tem como certo, tirar. Então vamos lá. Crime contra a opinião mulher. dos senhores. Como eu falei lá atrás, os aparelhos de celulares, smartphones mudam tudo. As câmeras de segurança hoje são 4K. Tem capacidade de enxergar o homem na lua, vamos falar assim. O que eu aprendi nos últimos anos é diferenciar absurdamente o que é justiça do que é judiciário. Então, infelizmente, a gente fica na tentativa de que a justiça plena seja feita
enquanto o judiciário trabalha a partir de interesses. Então, é isso. A gente não vai conseguir fazer com que o Robinho tenha prisão perpétua, ou o Daniel Alves, ou qualquer um outro, porque a gente quer e entende isso como justiça. O judiciário parte de conceitos e ele trabalha em cima daquilo. Ah, mas foi errado o Daniel Alves pagar e estar em liberdade depois de ter estuprado uma menina. A gente começa o conceito de estupro que ele já foi ampliado. Antigamente, o estupro era uma coisa quando... Que hoje qualquer coisa praticamente é estupro. Então, assim, você começa... Aí, hoje em dia, reclamam, por exemplo, que muitos homens já não chegam nas mulheres porque... Tem medo do processo. Tem medo de receber processo. Sim. Então, assim, é lógico que... Aí é que tá. Que não seja deturpado o que eu estou falando. Sou contra qualquer violação dos direitos de uma mulher, de qualquer ser humano. Começa por aí. Sim. Ninguém pode tocar no outro sem a permissão do outro. Ponto. Entendeu? Agora, a partir do momento em que um olhar hoje já é considerado assédio, É ridículo. você começa... Na nossa concepção terrível. É ridículo. É terrível. Na concepção de quem está se sentindo assediado, não é ridículo. Então, Só que ampliou demais. ampliou de uma tal maneira, aí é uma outra discussão. As mulheres da nossa época têm saudade do chaveco na orelha. Eu já ouvi muita mulher reclamando. Hoje você não São pode... essas novinhas que estão aí Não, com assédio. isso é um assunto para outro podcast. Sim, claro. Né? Eu sei que o podcast é seu, mas estou dizendo assim, é um assunto dá amplo, mais um dá podcast. mais um Sim, dá podcast. mais um podcast. Hoje em dia você não teria mais aquilo que na minha época a gente ia para os bailes dançar música lenta. É verdade. Botar a mão na cintura de uma mulher, muitas vezes a gente escorregava e ela levantava a mão. Isso não era assédio, era jogo de sedução. Jogo de sedução, que hoje em dia acabou. Então, quando o Daniel Alves vai para o ambiente fechado, a mulher também vai para o ambiente fechado. Acontece algo que eu não vi. E que ela depois diz que foi estuprada, a gente entra num limite... Mas, Marco, teve 5 depoimentos diferentes do cara. Pera aí. Não tem como, cara. Você faz 5 versões diferentes. Eu não estou dizendo que ele não fez. Eu só estou dizendo que a gente não sabe o que é que aconteceu. E aí fica valendo... Sim, por que a pessoa dá 5 depoimentos diferentes? Não, olha só. Por que a pessoa dá... Você quer dar ali? Olha só, você está julgando... Não estou julgando. Não, você está julgando. Não. Você está julgando. Não, a partir do momento que eu dou 5 depoimentos diferentes, eu me contradigo. Daniel, eu não estou dizendo que você não Você tem o ouviu os direito de depoimentos? jogar. A questão, você ouviu os depoimentos? Que é isso que ele está falando. Tá nos Exatamente. autos lá os depoimentos? Não, aí eu ia começar a minha resposta dizendo o seguinte: eu não tive acesso aos autos. Exato. Eu não tive. Então, na medida que eu não tive acesso aos autos, eu tenho uma dificuldade muito grande de presumir que o judiciário funciona em qualquer lugar do planeta. Então, assim, associado a essas duas questões, a gente está falando de duas personalidades que o mundo abre portas muito mais do que para pessoas inteligentes, pessoas estudiosas, e tal, que o jogador de futebol, ele é muito mais prestigiado do que um doutor em física. Né? Onde quer que ele chegue. O jogador de futebol é mais reconhecido, é mais... Celebridade, né? É Uma mais celebridade. E aí a oportunidade que um vaidoso tem, juiz, de pegar Não é só acesso Não, aos não, não, autos. não, Ele declarou isso em Não, entrevista. não, Ele pera, deu pera. uma entrevista falando: eu não falei a verdade para não magoar a Não. minha mulher. Ele comentou Não, isso em Daniel, entrevista. Ele foi entrevistado, Daniel Alves. Entenda. Daniel, olha só. Tiveram acesso a Tudo ele. bem, eu não estou dizendo que ele não fez. Nem eu. É isso que eu estou dizendo. Então como é que você me explica ele falando: eu não falei a verdade que eu não tenho que... para não, Aí, pra não magoar minha mulher? Desculpa, Pô. quem tem que explicar é ele. Claro. É isso que eu tô falando. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que se ele realmente... Vamos falar assim. Em si, acho que a frase melhor Em si, né? Em si, tendo praticado o delito, ele tem que cumprir. Sim. É isso. O problema é que eu não sei se ele cometeu o crime. Não, Eu não sei, e não eu é não sei. só isso, não é só isso. A gente tem o caso, por exemplo, daquele ator americano que eu sou ruim de nome, eu falo isso, todo mundo brinca comigo nas minhas lives, eu sou ruim de nome, que a esposa dele levou ele para a justiça dizendo que ele batia, que ele fazia, e depois ficou provado que ela, inclusive... Sei, do pirata do o Caribe. pirata do Caribe. Johnny Depp. Johnny Depp.
Johnny Depp, né? Isso. Entendeu? E então a mídia americana massacrou o Johnny Depp. Sim. E ele se manteve na mesma postura. E a mesma justiça massacrou o Jay Simpson e, ao final, uma luva liberou o Jay Simpson. E na cabeça vamos colocar assim, do ser humano médio, o Jay Simpson de fato matou a mulher. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, é ao contrário. Lembrando A que o gente Jay cria- Simpson era um jogador de futebol Eu lembro, americano, lembro do futebol caso. americano. Então, assim, eu acho um pouco complicado, porque assim, a gente coloca muito o nosso coração, nosso Sim. sentimento É nas o que a coisas. gente quer de justiça. É o que a gente isso, quer é de isso, justiça. É isso. Agora, por exemplo, olha, estamos aqui num canal conservador, todos são conservadores, mas vamos imaginar que somos também humanos. Vamos também imaginar Sim. isso. Passíveis de erros. Eu sou casado. Se eventualmente eu trair a minha esposa, eu vou ter felicidade ou alegria de contar isso pra ela? Não. Então, quando ele diz assim, ó, eu só não falei o que aconteceu por causa da minha mulher, ele não está dizendo automaticamente que estuprou a outra. Sim. Ele está dizendo que não queria dizer que traiu. Isso é uma coisa. Agora, quando é colocado dentro de uma narrativa, e eu acho que isso é que pode gerar um problema, porque eu por isso E falei, narrativa a gente eu tá não li entendendo os bem. autos. Eu não É. li o que está E nos estamos autos. com muitas narrativas. Eu não li o que tá nos autos, porque assim, parece que ele mentiu porque ele estuprou. Não, ele mentiu porque ele não queria assumir que traiu. Agora, o traidor tá errado? Ok, tá errado. Mas trair é crime? Já Não. foi, hoje não. Quem trai E tem outro necessariamente detalhe. estupra... É o crime só O amante- contra as leis de Deus, Não, nada mais. E, não, É. e tem outro Isso aí, detalhe. crime isso contra- aí a gente concorda. não é crime mas não contra é a crime... sociedade. Não, e tem outro detalhe, Marcos. A gente Ninguém é é punido- obrigado a construir prova contra Contra si. Então ele Mas negar. que foi jogado lá, eu também não sei. Mas, Ele negar faz parte da natureza defesa dele, da natureza humana. E eu não é diria, dele, e eu é da diria humana. mais, a gente acaba sendo punido, e assim, a gente aqui num canal de podcast, a gente parece até que não está se expondo, né? Sim. Mas acaba que está se expondo. Muito. E aí, na verdade, você não é punido por aquilo que você diz. Você é punido por aquilo que o outro escuta. Então, assim, se eu falo pra você assim, oi, gostoso, tô assediando ele, mas se ele gostou, E se você dá tem assunto- intimidade dá pra assunto isso? para um montão de podcast. Tipo assim, representantes dos afrodescendentes, negão, negros, eu e Hugo, tenho certeza que dentro de uma esfera de sexualidade, se chamarem de negão, ele fica feliz. Porque isso traduz, ou faz supor, que existe uma capacidade física Aham. avantajada, que é capaz de demonstrar. É verdade? Não, mas eu fico com rótulo. Agora, se for uma relação onde eu tô entrando num banco e a porta me trava, a pessoa fala assim, negão, posso olhar? Aí eu fico chateado. Então eu não tô sendo punido. Questão de contexto. É isso. Então, assim, as pessoas não estão. A sociedade não nos pune por aquilo que dissemos. Porque o corpo fala. O corpo não fala? Fala. Então, o corpo está te dando uma série de informações. Só que não importa o que você quer transmitir. O que importa, dentro, principalmente do campo das narrativas, é o que o outro ouviu. E isso vale para um monte de coisa. Sim. Vale para futebol, vale. Porque o que eu falo é uma coisa, o que você escuta é outra. E porque você vai me existe- punir por aquilo que você escutou e não por aquilo que eu disse. Se você pega uma pessoa que não fala a tua língua, você não consegue se comunicar e os dois estão falando. Sim. Então, houve Então comunicação. vocês não têm um achar sobre o caso Daniel Alves nem o caso Se Robinho. ele for culpado, tem que ser punido mesmo. Eu acho que ele tem que ser punido. Se ele for culpado, ele tem que ser Mas punido. tem que ser punido exemplarmente ou tem que ser uma puniçãozinha leve? Tu não acha que uma... Eu não sou jurista, mas o que é uma punição leve e o que é exemplar? Não, eu acho que como ele é um grande jogador, se ele é um cara que for punido de forma exemplar, outros grandes astros vão começar a pensar melhor antes de fazer Então, eu alguma vou te fazer situação uma como pergunta. essa. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Vou transferir uma pergunta para você. Pedofilia é crime? Claro. Por que todo mundo faz? Todo mundo que eu quero dizer assim, por que ainda tem tantos crimes de pedofilia? Se todo mundo sabe que Porque é não crime. tem casos exemplares. Tem, claro. que Ah, lá fora. Aqui no Brasil eu Mas não tem, vejo. mas tem casos em que a mídia mostra, e as pessoas que são doentes, que são pervertidas, seja lá o que, continuam fazendo. Não é o exemplo que vai acabar com isso. Isso tem que diminuir. A gente também não vai entrar na postura do Minority Reporter, imaginar o que o cara vai fazer. Mas você fica... É que nem, por exemplo, todo mundo fala assim, a polícia não está guardando os direitos das pessoas, tem muito assalto.
Cara, até onde eu sei, a polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. presença Tá não. bom, vamos lá. Então, Se o pedófilo ou o estuprador fosse realmente preso perpetuamente ou castrado, você acha realmente que iam continuar fazendo isso? Sim. Acha? Acho que diminuiria. Diminuiria. Então pronto, já era um grande começo. Então, mas aí é que tá. Mas aí é uma questão de sociedade. No Brasil não tem prisão perpétua. Não tem. O que Infelizmente, não tem castração química. O Brasil não tem prisão perpétua, porém o Brasil tem pena de morte, que é executada pelo crime. O crime quando... O tribunal do crime. O tribunal do crime. Então, assim, a gente tem que tentar... Posicionalmente também, mas na prática só do Tribunal do Crime. Né? Então, assim, a gente tem que... Politicamente tem os tribunais do crime também. Mas esses não levam a óbito, né? Exatamente. Não, eles prolongam a nossa vida. Eles prolongam a nossa vida no inferno. Então, assim, o que a gente está falando de justiça, e o meu estudo de justiça, eu só fiz um período de direito, né? Adorei. Ele é professor. Eu Ele sei. dá aulas particular, meu amigo. Não, mas eu não vou... Já vamos. Mas Já deixa. na escola de justiça. Já deixa o telefone aí, Marcos. O que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente quer de justiça é o que eu falo muito, aí tem a ver muito com o seu canal, que nós que somos conservadores, né? E aí a gente pode entrar naquele assunto que você tanto queria falar. Nós que somos conservadores, a gente quer muito o que quer o pessoal que é do outro lado, que é socialista. Porque se você conversa com uma pessoa hoje que é socialista raiz, vamos falar assim, ele quer mais igualdade, mais estudo, mais trabalho, mais renda, menos assalto, mais educação, Dá menos importância a questões sexuais, dá menos importância... Mas não, ele quer coisas boas para o povo, da mesma maneira que nós queremos. O problema é o caminho que ele acha que isso vai acontecer e o caminho que nós achamos que vai acontecer. Então, assim, essa questão da justiça é a mesma coisa. A gente quer que todo mundo seja bom, honesto, íntegro, ético, mas as pessoas são feitas de forma diferente. E não é a condição social, não é a condição financeira, não é a condição intelectual e nem educacional. Isso muitas vezes está na raiz intrínseca lá da pessoa, que sim, se a justiça ou o judiciário fosse um pouco mais firme, a gente teria diminuição. De Não, isso realmente que você falou, eu concordo. Tá no caráter da pessoa. É o caráter do que nós estamos falando nos bastidores, de não levantarmos bandeira machismo, feminismo, ismo e aquilo e outro, aqueles... tantas bandeiras hoje que levantam, que na realidade eu sempre falei isso para minhas filhas. Para com esse negócio de ser feminista, ser isso e aquilo. É ter caráter e respeitar as pessoas de igual para igual e acabou. Não precisa levantar bandeira de nada, tá certo? A gente que é conservador, a gente não se importa, né? Eu estava vendo até um negócio sobre direita e esquerda. Se a esquerda não concorda com o armamentismo, eles vão fazer de tudo para gritar que não quer o armamento e tudo mais. Nós, se é um cara de direita que não quer ter uma arma, Sim. ele fica na dele, tranquilo, ele não vai falar que os outros também têm que fazer assim. Sim. Né? É diferente, a esquerda sempre está querendo convencer a todos Que ela tá certa. que ela está certa, que todo mundo tem que agir assim. Né? Que é daquela forma que tem que ser e todo mundo tem que ser assim. A direita não, olha, eu não concordo com isso, vocês seguem. O ateu de direita que existe, tá? Porque não é porque o cara é conservador, o cara tem que ser cristão. O cara pode ser um conservador até de uma religião afro, por que não? Né? O conservador é o quê? É o cara que tá pela família, tá pelos bons costumes, né? E aí, o cara lá, da direita, ele é ateu, mas ele não vai ficar fazendo campanha contra Jesus Cristo. Ele vive a vida dele. Posso falar duas né? coisinhas? Claro, rápido, por favor. A primeira é que o problema do Brasil, e a gente estava falando de clubes de futebol, é o que a gente chama de... Tenta me ajudar, por favor, Marco. O histórico de decisões. Como é que se dá o nome disso? Jurisprudência. Não só jurisprudência. Vou dar um exemplo. A falta de garantias jurídicas. Como é que se dá o nome sobre isso? É mais ou menos isso. Então, vou dar um exemplo. Segurança jurídica? É quase uma segurança jurídica. Não há segurança jurídica? Não há segurança jurídica, é isso aí. Tanto lembra, por exemplo,
houve um plebiscito onde iria ser decidido se o Brasil ia continuar vendendo armas ou não. Sim. O povo disse que sim, quer que continue. Pois é. O governo daquela época, que é o mesmo atual, decidiu, por A mais B, que estava errado. Isso é uma insegurança jurídica. Esse é um exemplo. A Constituição não vale, gente. Oi? A Constituição brasileira não vale. Deveria valer. Mas Deveria. eu continuo... E não é nesse governo, já há muito tempo. Sim, não. É muito tempo. Então, assim, a gente tem insegurança jurídica. Peraí, corrigindo, não é nesse desgoverno, já é há muito tempo. Então, assim, esse é um ponto. Fugiu. Vai, segue. Fugiu, viu o segundo ponto? Não, fugiu. Eram dois exemplos que eu ia dar. É muito em função disso. Um é dessa insegurança jurídica. Entendeu? O outro... lembrei, desculpa. O outro é que, você falou das suas filhas. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu sozinho em casa, raciocinando, né? Tentando pensar, né? Chama-se ócio produtivo. Ócio produtivo. E comecei a constatar que o problema hoje, e que não é só no Brasil, é no mundo, porque o conceito de esquerda está no mundo enraizado, Sim. né? É que as pessoas hoje, elas vivem muito, muito em função de pautas. A pauta do negro, Sem sombra de dúvida. Muita coisa. A pauta do negro, do homossexual, do evangélico, do carro elétrico, do clima, é pauta. É pauta. Enquanto a gente deveria, na minha opinião, viver em função dos objetivos. O meu objetivo é ter um filho. O meu objetivo é ter uma empresa. O meu objetivo é viajar pelo mundo. O meu objetivo. Ninguém se preocupa com os preceitos. Se Exato. preocupa com o processo. Exato. Eu quero ser rico. Como? Então eu vou pegar a bandeira, vou fazer qualquer coisa. Isso. É isso. Então a pessoa essas duas vive coisas o que eu queria- processo, não as vive pessoas- o preceito. Exatamente. Então, assim, a gente está muito em função de pauta. E aí, pauta é o seguinte: você é branco e eu sou branco. Ele é negro. Opa, já tem 2 contra 1. Pauta. Pauta. Você é hétero. Aí eu já vou dizer, sou minoria. Vocês estão fazendo isso porque eu sou minoria. Me chamaram para me constranger. Me chamaram pra me constranger. Eu não sou constrangível. Não sou. Me chamaram pra Não isso. sou. É uma Mas desconstrução total, né? não sou. Mas vamos brincar aqui na hipótese que eu seja homossexual. Você é branco, eu sou branco. Mas você é hétero, eu sou homo. Já há uma dicotomia. Eu sou hétero, tô do lado dele. Tá. Mas você porque usa terno, é letrado, e ele porque usa camisa de futebol é no máximo nível secundário. Você já está superior a ele. Sim. Já criou a dicotomia, a briga. Agora, eu sendo negro, se eu for gay, se eu pegar todas as bandeiras possíveis, negro, gay, de esquerda, Você é presidente da República. mando, pode sair. É? Pode sair que eu vou Esse entrar. é o problema. Porque se O não lugar me toca. é- Não, você não tá entendendo. Eu sou negro e gay. Você não tá entendendo. Ainda na esquerda. Ainda sou de esquerda. Então bota a camisa vermelha e partiu. Eu domino o mundo, pô. Não pode ter dinheiro. Se você Ah, é não, pobre, então... E Aí, progressista total. Não, isso aí. Tá a favor da criança tocar homem nu no meio de todo mundo. Tá a favor não, de. tem que- Daniel. Tá a favor de tudo que é coisa Bandeira, aí. bandeira. a bandeira. Agora, outras coisas que confundem. Você acabou de falar uma palavra que me remeteu a um conceito que outro dia eu estava pensando. Progressista não é progresso. As pessoas confundem isso, usam Sim, isso. sim. Socialismo não é social. Entendeu? Capitalista não é selvagem. Não é. Entendeu? Só que são conceitos que foram deturpados e jogados na massa Que encefálica. viraram bandeiras. Que viraram bandeiras. Verdade. É isso aí. Muito verdade. Olha, e já que tu tá falando de foco e objetivo, o meu objetivo é que você deixe o teu like, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que eu vi que você ainda não é inscrito. E o meu foco e objetivo é que você também possa escrever nesse espaço de mensagem se você concorda com tudo que foi dito aqui. Se não concorda, quer xingar ele, quer me xingar, quer xingar Marco, fica à vontade, que aqui a gente não vive aquela democracia relativa, se é que vocês me entendem. Nós vivemos uma democracia real, valeu? Ué, agora vamos pro papo que tá esquentando, né? Esse papo aí que eu esperei até agora do cria lá do Ninho do Urubu, né? Cria, né? Ele é cria. Paquetá, da ilha de Paquetá, aqui no Rio. Ilha de Paquetá eu tive agora há 3 anos atrás, tá muito caidinha lá, tá precisando
de uma melhoria, viu? Para esse prefeito que tá aí, que finge que cuida daqui da cidade, é uma dica que eu tô te dando. Porque ele é de Paquetá, para quem não sabe, pertence à cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, né, não se emancipou. Então, a gente precisa porque é um lugar lindo, é um lugar onde poderiam ser gravados filmes ali, poderiam ser gravados, né? Cinema, muita coisa. Já foi gravada novela. Então, cara, é muito lindo, vale a pena ir lá conhecer, apesar de você olhar. Por exemplo, a Ilha do Governador, que eu vou fazer uma matéria com o Marco, que ele é cria de lá, certo? Nascido em outro lugar, mas desde 1 ano de idade, enraizado por lá. E a Ilha do Governador é linda, linda. Só que aí eu quero mostrar o descaso do homem para com a natureza. Quando eu for fazer a matéria com ele lá, nós vamos mostrar cada praia, como elas são lindas, se você olhar sem enxergar ao olho nu mesmo a praia poluída. Olhando mesmo assim, falando, pô, a natureza é bonita, né, rapaz? Mas olha que tristeza, não dá para entrar no mar? Isso é o que o homem promove. E na Ilha de Paquetá tá assim. Não sei se vocês já estiveram na Ilha de Paquetá recentemente. Não. Né? Eu digo recentemente. Tem mais de 10 anos. Como... Então você ainda pegou, eu acho que ela boazinha ainda, né? Tava muito feia quando eu fui lá. Mas mesmo assim eu consigo enxergar o lado bonito da coisa. Mesmo estando poluído, como a Ilha do Governador tá poluída, eu consigo enxergar beleza sim. Eu consigo fingir no meu psicológico que ali é um lugar que não está poluído, mas ao mesmo tempo eu lamento muito pelo que o homem faz à natureza, né? Então, deixa teu like, se inscreve aí, que senão essa entrevista não vai, entrevista boa como essa aqui, tem que ir para muito mais pessoas, valeu? Conto com você. Vamos lá. Eu vi de tudo, né? Sobre o caso Paquetá. Eu vi pessoas, por exemplo, falando que o culpado é a casa de apostas. Aí eu falo para você, como eu tava falando agora aqui, pô, caramba, né? Falei para minhas filhas já isso. Para de defender bandeira. Isso é ridículo. Defender bandeira. A bandeira é o caráter da pessoa. Tendo caráter, cara, tu vai em qualquer lugar e tu respeita qualquer tipo de pessoa e acabou. E tu sabe entrar e tu sabe sair. Agora, quando tu não tem caráter, aí tu se preocupa com as bandeiras, né? Aí tu fica ali. O teu caráter não é formado, totalmente formado, ou você já é mau caráter mesmo, né? Tem duas uma, né? Tem a pessoa que não tem aquele caráter formado, não é nem que ela seja uma má pessoa. Ela não tem, é um jovem ainda, né? Os jovens que estão sendo criados para serem imbecis nos dias de hoje. E aí ele tá ali, né? Ainda formando o caráter. Aí ele fica se assegurando em bandeiras, né? E aí você fala para minhas filhas, pô, vai lá, respeita as pessoas que você vai passar por cima de qualquer obstáculo. Você vai ser bem aceita, vai saber chegar, sair e tal, e não tem essa de levantar a bandeira. Então, eu fico vendo aí pessoas botando culpa na casa de aposta, né? Ou então em quem é o apostador que chama um dos jogadores para poder participar disso, que deve ter muito jogador que faz isso, mas muito, né? Aí pegaram um grandão agora, né? E querem servir ele de exemplo, e eu não sou contra servir de exemplo, mas está muito evidenciado pro lado dele aí, né? Muita coisa que eu estava vendo na Jovem Pan Esportes, estava vendo o que eles tiveram lá de acesso às informações, né? Uma pena, porque o cara é um bom jogador, não considero ele um craque, mas sim um bom jogador, e o cara muito bem de dinheiro, né? E aí eu fico vendo assim, cara, pegar um jogador da terceira divisão que faz isso, tá errado também, porque aí falta o caráter. Você tá apostador, aí você fala pra mim, pô, você não ganha nada, tal, vem comigo, eu vou ganhar e vou dividir com você. Não, eu sou honesto, eu tenho um caráter e eu não vou. Ponto final, né? Então, não é a culpada da casa de aposta, que tá lá no lugarzinho dela, quietinha. Aí o apostador que vem e faz essa manobra aí para convidar o cara para cair com ele nesse golpe, e aí o jogador que aceita, né? Porque sem o jogador não tem o golpe. Não tem, né? Como é que você vê? Porque eu tava vendo aí, parece que eram 2 cartões amarelos que ele tinha que tomar, quatro cartões amarelos, né? Em 4 rodadas, não é isso? E aí ele fazendo falta antes dos 18 minutos, um cara que se não é zagueiro, é atacante, vai fazer falta no espaço de menos de 18 minutos, que tinha ainda essa contagem de tempo, né? E aí saiu da Ilha de Paquetá um dos vencedores, outro da Baixada Fluminense, eram tudo interligados a ele, conhecidos dele. E aí eu acho que assim, pô, tá precisando de dinheiro? Peraí, eu tenho aqui, meu amigo. Você é meu amigo de infância, você é meu amigo de infância, toma aqui. Não era mais fácil do que ele pegar e botar a carreira dele em risco, ou ele achou realmente que ele ficaria impune, ou que estava acima do bem e do mal, não ia acontecer nada, não ia...
Como é que você, Marco, vê isso? Depois o Vicente, não sei se está inteirado sobre esse assunto por completo. Não, né? por completo não. Não tá, né? Mas eu tenho visto Eu tô na isso narrativa da mídia. Na Jovem Pan Esportes eu tenho Sei. visto muito isso. E aí, o que tu acha? Tu acha que o Paquetá tava vendo até o Mauro César falar, né? Foi ser muito burro, né? Jogar uma carreira dele pra fora, se meter numa dessa aí, uma enrascada, né? E aí parece que querem banir o cara do futebol pra servir. Aí você falou do caráter, que vai ter gente ainda que vai continuar fazendo. Mas eu acredito que os grandes jogadores, esses pelo menos, vão dar uma brecada. Vão falar, peraí, se esse cara foi banido, eu também posso ser, né? Porque ele também é um grande jogador. Como é que tu vê o caso aí, cara? Você que trabalha com futebol. Na verdade, assim, o que a gente sabe é o que a mídia vem colocando. E a mídia também não sabe lá grandes coisas. Mas é a questão do indício. O indício está muito forte contra ele. O relatório da Federação Inglesa se eu não me engano, de 2.000 páginas. É 2.000 páginas. É consolidado um argumento, vamos falar assim, de que ele participou. E o assunto é tão grave lá para os ingleses que os ingleses estão pedindo o banimento dele do esporte. E ele não vai poder não mais jogar futebol, nem ser treinador, dirigente de clube, nada. Ele não vai poder nem ter escolinha de futebol oficial. Aí não é muito pesado, não? Pra partir para esse lado pós-futebol, de não poder nem estar envolvido, tu não acha que isso aí já... Isso faz parte da regra do jogo. Todos eles sabem que é assim. Existe a regra de que o jogador não pode apostar em casa de apostas para manter a idoneidade do esporte, a isonomia do esporte. Sim, o jogo desse, da prática desportiva. A prática desportiva. Acontece que alguns outros jogadores, recentemente, tiveram problemas. Só que, por exemplo, teve um jogador, que eu não sei o nome dele, que ele apostou que ele faria o gol. Então, ficou uma coisa assim, pô, mas o cara tá apostando que ele vai fazer o gol. E teve um outro que apostava constantemente que o time dele ia ganhar. Porque ele era viciado em jogo. Então, assim, ficou naquela relação do quanto é errado ele apostar se ele está apostando a favor de si. Pois né? Então, essa criou-se esse problema. Eu nem tinha visto. Criou-se esse problema. Eu vou fazer o gol, eu aposto em mim mesmo. Eu não estou apostando que eu vou tomar um cartão. Então, eu posso provocar. Exatamente. O gol tem que conseguir. Essa de ele fazer um gol, eu não vejo mal nenhum, né? Mas também não pode. Não interessa. Tudo bem, é uma regra. Se você é uma regra. É uma regra, tem que ser seguida. Se você não pode apostar, você não pode abrir brecha. Sim. Né? Não há exceção. Ok, não pode. E não pode apostar, se eu não me engano, até a terceira linha de parentesco. Então não pode pai, mãe, primo, irmão. Irmão e primo. Não, mas isso aí não tem como controlar. Entenda. Você teoricamente não pode. Teoricamente você não pode. É uma regra. Mas eu não me dou bem com meu pai. Meu pai vou te lascar. Aí vai. Tudo bem. Aí você prova que você não tem. Que você não. Aí isso que eu tô falando. Meu Deus. Aí você prova que você não tem contato com seu pai. É ferrado, né, cara? No caso do Paquetá, qual foi o grave? Primeiro a gente tem que entender, muita gente não entende, como é que é feita a fiscalização. Como é que vai pegar? Existem padrões de aposta. Eu brinco na casa de aposta. Eu brinco lá com R$1, 50 centavos. Eu brinco, tá? Então, eu brinco com a casa de aposta. A casa de aposta sabe qual é o meu padrão. O teu padrão. Aí eu chego um dia lá e meto R$10.000 que o Flamengo vai tomar 3 gols. O cara, peraí. Olha, o Flamengo pega o time de Marte e mete 3 gols no primeiro tempo. O cara rapidamente vai querer, peraí, mas esse rapaz aqui, esse CPF do Rio de Janeiro, trabalha na Flá TV. Vamos investigar que aqui tem coisa. É assim que é pego. Então... O 6-1 do Flamengo deve ter tido alguns ganhadores. Sim. Mas se o ganhador, o cara joga R$1, 2, 10, 50, 1, 2, 10, 50, beleza. Agora o cara 1, 2, 10, 50 jogou 1.000. E o Flamengo ganhou? E o Flamengo ganhou? Vai ser investigado. Absurdamente. E vai ver os próximos passos dele. Não é só um. E aí o que acontece? No caso do Paquetá, ele tem um problema. O nome dele, Paquetá. Que os ingleses não sabem que existe a ilha. Mas quando fala assim, peraí,
saíram aqui uma série de apostas desta região para que este jogador fosse advertido com cartões amarelos. Onde que é isso aqui? Rio de Janeiro. Esse cara é de onde? Esse cara é da onde? Do Brasil. Nasceu onde? Nasceu onde? Num lugar chamado Paquetá. Então é do lado da onde ele. Levanta os CPFs. Levantaram os CPFs e viram que tinha conexão com os CPFs dele. Aí acabou. Aonde que eu, Marco Antônio Louro, acredito, é uma crença minha, tá? Não tem informação privilegiada. Nenhuma, Não é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Ainda estou dando o direito da dúvida, da presunção da inocência, que o Paquetá possa chegar e falar assim: nas minhas férias do ano X, eu estava passando por um problema, estava muito nervoso e estava revoltado com as arbitragens que estavam sendo feitas contra mim, contra o meu time. Estas pessoas, sabendo, frequentadoras da minha casa, eu estou aqui criando eu sou um advogado exatamente, eu sou advogado do diabo. Eles entenderam que eu estava passando por um momento psicológico ruim, estava muito revoltado, eles apostaram nisso. E se deram bem, porque, na verdade, eu estava no... É a única linha... Eu vejo esta linha de defesa. Ah, ela é real? Não, ela é minha. É minha conspiração. Sim. É a minha teoria da conspiração. Fora isso, ele está numa enrascada muito grande. Acredito, sim, que ninguém faz uma investigação de 2.000 páginas e apresenta um pedido De banimento. Se não tiver extremamente bem embasado. Calçado, né? Calçado, porque é o nome da maior liga de futebol do mundo que estaria envolvida. Entendeu? Então, assim, Louro, qual é a sua presunção de inocência? Isso que eu contei. Ah, mas você acredita nisso? Eu prefiro não externar o que eu acredito. Mas as evidências são muito fortes contra ele. É isso. Você, como Dorival Júnior ou CBF, você acha que teria que ser mantido, porque a alegação deles ainda não foi condenado, ainda é inocente, até que provem ao contrário, então nós vamos mantê-lo para a Copa América. O que você faria? Se a sua filha estivesse sendo acusada de qualquer crime, você a defenderia ou você a trancaria num quarto? Eu defenderia conforme eu visse as acusações, né? Acredito que a CBF esteja tratando ele como um filho. Enquanto ele não for julgado e condenado, eu estou dando a ele a presunção de inocência. Aí é que tem aquele caráter que a gente estava falando de justiça e de judiciário. Porque nós, na sociedade, quando um ministro qualquer, quando um diretor de uma empresa qualquer, isso aconteceu recentemente com a Petrobras e não sei o quê, quando um escândalo acontece, o que a gente pede logo? Afasta para investigar. Não é isso que a gente pede? E se ele for inocente, ele volta. Então, seguindo a mesma regra, eu entendo que ele deveria ser afastado. Ser afastado sem punição. O que é sem punição? Continua recebendo os vencimentos dele pelo clube que ele joga. Se o clube que ele joga achar que ele tem que continuar jogando, que ele jogue. Acabou. Entendeu? Mas eu tô ouvindo uns negócios que o clube dele, além de querer quebrar o contrato, ele ainda teria que pagar uma multa pelo investimento milionária. Sim. Talvez ele ficaria até sem dinheiro. Vai saber. Sim. Que é uma multa milionária. O investimento foi muito alto nele. Sim. O investimento foi muito alto. Sim. Não vamos esquecer disso. Então, ele perderia muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Sim. Talvez ele ficaria um cara comum. Não sei se isso chegaria, mas ele perderia muito. Ele não ficaria mais o cara milionário que ele é. Ele é um cara hoje... Poderia ficar rico, vamos dizer assim. Sim. De milionário poderia ser ficar rico. É aquela coisa. Se a gente for pensar em patrimônio do Paquetá, tá? Paquetá saiu do Flamengo numa transação estratosférica, né? Para padrão brasileiro na época. Ganhou foram os clubes, né? O Flamengo, não, mas ele também ganha. Mas ele ganha. Mas não ganha esses clubes todos, né? Aí ele saiu do Flamengo,
Jogou, a partir daí ele começa. não, ele jogou no Milan, jogou no PSG, não, no Lyon, se eu não me engano. Jogou num time na França. Foi o Lyon, né? E depois ele vai para a Inglaterra. Ou seja, ele já tem 4 transferências monstruosas na Aí nessa hora carreira. ele ganha dinheiro pra caramba. Ele ganhou muito dinheiro, fora salário, que hoje está em torno de 800 ou 900 mil reais por semana. Ele ganha 3 milhões e meio por mês, vamos falar assim. 3 milhões e meio por mês. Há quantos anos? Há pelo menos 5 anos. Tá, mas então... Não, o patrimônio dele é dele, né, também. Eu fiz essa pergunta por curiosidade. Eu tô falando... Mas... Eu tô falando por questão da multa. Tá, mas... Então, por mais que ele pague... Mas ele a ainda vai multa ter- deve ser altíssima porque foi muito alto o valor que eles contrataram e eles não vão querer perder esse dinheiro. Com certeza eles vão querer muito dinheiro. Só uma coisa que eu queria falar é a seguinte, até cortou meu raciocínio agora o nosso querido Marcelo, mas Enquanto você busca o raciocínio, posso só falar uma palavrinha rapidinho? Não, tu vai falar Só já. um Eu quero saber a tua opinião sobre esse caso. Quero saber a tua opinião inteira sobre esse caso. Só quero saber aqui, para terminar, tu como Dorival, então, afastaria? Afastaria. Eu também acho que até porque eu acho que da ele... seleção brasileira, Até sim. porque eu acho que nem cabeça ele tem nessa hora para isso, minha opinião. Né? E outra coisa, se provado, você acha que ele tem que ser condenado a esse ponto, ser banido do futebol? Para servir como um dos exemplos ou não? O problema a questão do banimento do futebol é o seguinte. Lembrando que o Platini foi banido do futebol, né? Por outras coisas, mas... Também, mas foi por corrupção também. Corrupção. Foi por corrupção. Não deixa de ser... Mas foi presidente da Federação Francesa, né? Não depois. Não, antes. ele foi banido para sempre. Ele foi do futebol. antes. Sim, mas foi antes? Foi antes antes, da Federação? depois ele vai para a FIFA e depois FIFA. ele é banido. O que acontece é o seguinte, qualquer punição de afastamento da prática esportiva praticamente acaba a carreira dele. O Gabigol ficou 30 dias treinando sozinho e já voltou outro Gabigol. Voltou, não conseguiu acompanhar o ritmo. Por mais que tivesse ali o apoio de funcionários do Flamengo e tal, mas deixa de ser o dia a dia. Ah, mas ele teve o caso qual é o nome daquele jogador que fez os 3 gols da Copa de 82 no Brasil? O Rossi. Paulo Rossi. Caramba. Paulo Rossi também tinha sido suspenso, se eu não me engano, por 3 temporadas. E conseguiu voltar ainda a ser o artilheiro daquela Copa e campeão do mundo. Ah, sim, isso é verdade. Entendeu? Mas quando você hoje principalmente... Foi doping, se eu não me engano. Hoje, quando você afasta o jogador 1 ano, 2 anos, 5 anos, praticamente acaba a carreira dele. E no caso do Paquetá, que se eu não me engano tem 26 anos, se você falar que ele vai voltar aos 30, já acabou. Tá, mas a Entendeu? pergunta Mas foi... o Ganso ficou 5 anos sem jogar e agora tá jogando. Mas a pergunta foi uma que você escorregou de novo. Se provado que ele é realmente culpado, você acha que ele tem que ser condenado e ser banido? Eu acho que ele tem que ser condenado. O tamanho da punição eu não tenho capacidade, para determinar. Certo, mas tem que ser condenado. Se ele for culpado, provado, ele tem que ser condenado. Isso é fato. Com certeza. A pena é que eu não sei qual é. Até porque também é uma palhaçada a pessoa No mínimo que foi ganha burrice. muito bem, burrice, e mesmo que ganhe mal, como eu falei no começo também, Sim. tá? Que mesmo que for jogador da terceira divisão, da última divisão, não tem o direito de ser canalha, certo? Porque a partir do momento que você conspira com coisa errada, você é um canalha. A minha opinião é clara, a minha opinião. Você compactua da minha opinião? Você tem outra opinião? eu compactuo, O que você acha do caso Paquetá? Eu compactuo. E já emendando depois, que eu vou perguntar pra tu depois, antes da gente entrar no líder sindical, se é que vai dar tempo, mas porque eu sei que dessa ele vai escorregar, porque vai até fazer mal pra ele, que ele trabalha no Flamengo, então eu não vou perguntar do Gabigol pra ele, vou perguntar pra você, tá? Não, assim, não dá com pra relação ao perguntar negócio do pra ele, eu vou Paquetá, respeitá-lo. Com relação ao negócio do Paquetá, me parece que nós, indivíduos e a sociedade também, de alguma forma, e aí dentro da questão mais filosófica, me parece, né, que existe uma parede, uma barreira, né, invisível, que é chamada de moral. Né? E o ser humano, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, coloca as mãos nessa parede e vai movendo essa parede, ampliando o espaço moral. Ou estreitando o espaço moral em razão do outro. De um lado o indivíduo, do outro lado o que a sociedade quer.
Então eu começo a te espremer na parede para você ter menos campo de moralidade, porque fora disso, tudo que você faz é crime. Se pegarmos a bandeira do que é crime hoje na nossa sociedade, Garrincha nunca tinha sido jogador de futebol. A história diz que batia na Elza Soares, ou seja, ele era um agressor. A história diz que ele era um viciado em álcool, dirigia crime, infração administrativa gravíssima, se matar alguém pior ainda e tal. Outros tantos jogadores teriam sido punidos por condutas que lá atrás, que a moral ainda não tinha caminhado. O Edmundo. Que a moral ainda não tinha caminhado para te espremer contra a parede, que a sociedade ainda não tinha te espremido contra a parede, não teriam o sucesso, não seriam jogadores que são ou que foram no passado. Eu acho que o Paquetá errou. Porque ele colocou a mão na parede da moral e foi empurrando, dizendo o seguinte, pô, é meu amigo. É meu amigo. Isso não é nada, né? Mas Mas não era eu mais posso- fácil ter dado dinheiro pro amigo ao invés disso? Não, peraí, sabe por quê? Não Sabe- passa por aí. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Olha só. Senhores, é uma opinião, não tem nada a ver com o assunto aqui. Na minha opinião, o Bruno não mandou o Macarrão matar a mulher. Ele falou assim, ó. Meu irmão, resolve isso. Se livra do problema. Resolve isso pra mim. E o Macarrão ouviu o quê? Vou matar. As pessoas ligadas a ele, pô, Paquetá, me dá uma moral aí e tal, sei que lá. Não, vou jogar só R$10, pô. Até porque teve aposta baixa mesmo. Eu vou jogar só R$20. E ele falou assim, porra, ninguém vai nunca pensar. Mas teve porque ele tá ganhador em outro planeta, ele tá em outro lugar. Teve Ele está em ganhador outro que chegou a planeta. ganhar 600 mil, hein? Agora, Não, o conjunto todo foi conjunto 600 mil. agora, ó, crimezinho ou crimezão, pecadinho ou pecadão, não existe. Ele participou? Ele participou. Sim. Mas ele colocou as mãos na parede e disse assim, porra, R$10, cara. Esse meu amigo de infância tá morrendo de fome, pô. Vou dar uma ajuda. Vou dar uma ajuda. Então, E o amigo de infância, favorecido com a informação, eu prefiro acreditar que possa ter sido isso. Não, também. Isso aí eu acho que é mais Entendeu? Então, provável. assim, o cara falou assim, não, vou jogar só 50. Porra, só... Não é isso? Pra ele não é nada. Não é nada. Mas Então, você- assim, o Bruno realmente, em sã consciência, diria assim, ganhando, sei lá, 200 mil, que Na ganhasse na época. época. Ia ser até goleiro da seleção. Pô, ele de boa, ele Vai ia falar ficar assim, assim, faz o crime. putaço de pagar 50 mil, vou mandar matar essa pessoa. Pô, isso não é matemático. Agora, a esperteza do outro é matemática? É, porque o ser humano busca a esperteza. Então, assim, cara, resolve você. Pô, Paquetá, me dá essa moral aí, cara. Nossa amizade de infância. Tá bom. Só que aí você falou pra você, que falou pra você, que falou pra você, e algum falou, caraca, e agora? É a oportunidade. É oportunidade, pô. O risco da oportunidade. Porque a pior coisa que você pode fazer Tá, pra uma mas pessoa, peraí, Marcos. guarda segredo. Tá, Guarda segredo. Marcos, a discussão aqui não é essa não, meu amigo. A discussão é a seguinte, você como uma pessoa idônea, de caráter, você vai fazer pra ajudar um amigo de infância. Por que não é mais fácil? Eu acabei de falar 2 vezes, eu falei. Primeira pergunta que eu fiz pra vocês dois, agora eu tô fazendo de novo a pergunta pra você. E a terceira vez eu vou fazer uma pergunta. Não é mais fácil tirar dinheiro do meu bolso pra ajudar quem eu amo da minha infância do que eu me corromper e ainda arriscar a minha carreira e ficar e Mas fazer foi uma isso que coisa... ele falou. Não. Ele empurrou a parede um Ele pouquinho. empurrou a parede um pouquinho, pensou que ninguém fosse só. ver. Ué. Só que ele é um cara Porque- mundial. Mas e aí? Mas a Porque pergunta tem não uma- tá errado? Tá errado. A pergunta é essa, meu Tá amigo. errado. Tá A É errado. pergunta consenso é essa. na mesa que ele tá errado. Tá errado. Punição, e ponto punição, final. banimento, eu sou contra. Punição, banimento, eu sou contra. Agora, Só- se ele vai ficar preso, aí é outra história. Aí é outra história. Agora é o seguinte. Ele comete um preso eu crime. não acredito. Ele Agora comete é o um seguinte, crime. Ele por comete que um que- crime quando ele faz fraude. Sim, é fraude é um fraude. crime. Pronto, prende o cara. Ponto É. final. Agora, banir o cara por causa disso? Agora tem outro Eu não detalhe. acho Estão que- espremendo E tem- demais. Eu não acho que Tão banir espremendo pra demais. sempre do futebol, Tão também espremendo acho que demais. não. Mas como jogador de futebol, qual é a credibilidade que ele passa pra continuar no esporte? Não sei, joga futebol. Entende? Ele promove. Não, eu tô fazendo como advogado. exemplo. Ô, Marco, Mas eu ele tô joga fazendo futebol só. advogado do diabo. Eu tô lá fazendo advogado, eu tô fazendo esses caras. Eu penso como esses caras nesse momento. Pô, peraí. Ele só Eu não joga preciso futebol. banir ele como presidente, como você falou, que chegar nessas esferas. Eu nem sabia, desconhecia, na minha ignorância, tá? Mas pô, jogar futebol, como que eu posso deixar um cara, eu que sou o cara da FIFA, o cara que manda no futebol, como é que eu posso achar que esse cara realmente vai daqui pra frente se comportar? Esse é o pensamento dos caras, entendeu, meu irmão? Eu acho que não.
Acho assim, ó, o pensamento desses caras, sabe qual é? Esse cara é ruim pro meu negócio. Ele acha que é mais esperto que eu. Não, mas é isso que ele tá falando. Então, é isso que ele tá falando. não é preocupação se ele vai ser um bom moço ou não. Não. É porque, eu entendi o que você falou. Entendeu? Entendi. A partir do momento em que eu não tenho garantia de que ele vai se comportar, o que melhor posso fazer para o meu negócio é afastar ele. Acabou. E assim, se ele cometeu o erro, né? Até hoje, no dia da gravação do podcast, ainda não foi julgado. Ainda não foi julgado. Não foi julgado. Então. A mesma coisa. O cara que roubou lá, que foi ladrão a vida toda, pelos olhos de Deus, quem acredita como eu acredito em Jesus, em Deus, porque Jesus veio para os loucos, né? E principalmente ele não veio para os certos, para os corretos. Esses já estão ali corretos. Ele veio para alcançar vidas que estão na droga, vidas que estão roubando, se prostituindo, enfim. Aí, se você pega um polícia, por exemplo, o meu amigo, Sargento Portugal, ele falou lá em Brasília pra mim e pro Hugo. Ele falou assim, virou e falou, não, tem essa não, de ex-ladrão, ex não sei o quê, eu não acredito em nada disso não, e blá, blá, blá. E ele diz que é cristão, Portugal, meu amigo, deputado federal, continua sendo um meu amigo aí, falo com ele de vez em quando no telefone, mas e aí, cara? Eu já acredito diferente, eu discordo. Acho que se Jesus faz uma obra na vida da pessoa, o cara, até o Lula, que eu não acredito que ele vá, porque ele realmente é anticristo, né? Anticristo é contra as coisas de Deus, mas até o Lula, se arrependesse e quisesse consertar a vida dele nos últimos dias da vida dele, teria essa chance, cara. A sociedade não teria tem religião, essa chance. não. A sociedade tem religião, mas ela aí é a pessoa com Deus. A pessoa com Deus tá Deus bem, acabou. Entendeu? Então, assim, a polícia sempre vai ver o cara do ex-ladrão como ex-ladrão. A FIFA sociedade vai ver. Vai ver. Porque não dá emprego. Todo mundo reclama que a sociedade não dá oportunidade para o ex-detento, mas ninguém quer dar emprego. Ou seja, vira quer só continuar que ele seja um ex-detento. Né? E vai botar... Ele é socialmente detento. Detento, e vai botar arma na cara dos outros. E vai botar arma na cara dos outros sempre, porque se não teve essa brecha para poder reconsertar a vida dele, se ele não for muito forte, que é 1% ou nem isso deve ser, que vai ter essa força mesmo psicológica e força com Deus, de se apegar em Deus e falar, não, eu vou pra cima e não interessa. Eu vou criar um meio aqui, Deus vai criar um meio e eu vou conseguir. Cara, são poucos. Então é a mesma coisa, Paquetá. Vai ter o órgão maior, que é a FIFA, que é, no caso do ladrão, o órgão maior, a polícia, né? A justiça. A FIFA vai falar, esse cara não tem credibilidade, esse cara tá banido. É isso que vai falar. Não tem pra onde correr, Marcos. Não tem. Agora vamos lá, o Marco aqui, rapidão, porque você não vai querer responder essa. Se quiser, fica à vontade. Eu acho ótimo que você responda. O Gabigol, as atitudes dele não é de hoje que ele veio pra 1 ano e meio sem jogar futebol, de verdade, 1 ano e meio, né? E aí ele vem causando sempre, camisa do Corinthians, são falácios, aí vem com essa não vou mijar, parece que o cara se acha diferente dos outros, né? Ao não fazer isso, né? Não, tal, vou fazer do meu jeito, agora não, e essa marra de sempre dele, do Gabigol, né? Aí, quando é condenado e se depara com essa situação, vê que não está acima do bem e do mal. Vê que é um cara como qualquer outro no esporte, que está sujeito a punições. Aí os caras falam em 2 anos, né? 1 ano já cumprido, uma outra regra louca, nunca vi isso. 1 ano cumprido, porque foi lá 1 ano atrás, mas está jogando há 1 ano, né? Ou seja, é um negócio maluco no Brasil, né? Se é 2 anos, é a partir de agora, meu amigo, né? Mas tudo bem, não estou aqui para discutir esse tipo de coisa. Estou para te perguntar o seguinte, essa marra dele, ele merecia... por mais que há contradições aí, né? Um falou uma coisa, foi um placar apertado, né? 4-3 e tal. Você acha o quê, cara, de uma atitude dessa? Ele deveria ter pelo menos uma punição, não de 2 anos, mas uns 6 meses como uma forma de exemplo. Você não tá lá na tua casa, você não vai fazer o que você quer. Você tem que seguir a regra que todo mundo segue, porque você não é melhor que ninguém. Você vai urinar na hora que a gente mandar você urinar, porque é assim para todo mundo. E acabou. Então você não vai ficar com a tua marrinha, nós vamos te dar um castigo aqui de 6 meses que seja. O que tu acha? Eu penso que ele tem que ser punido. Tá na regra do jogo, tem que ser punido. Deixou de fazer, se recusou a fazer, tem que ser punido. Eu só volto à minha preocupação. A sociedade e as instituições criam os monstros e depois não conseguem lidar com eles. O Gabigol, desculpe aos representantes e flamenguistas aqui presentes, para mim o Gabigol é um jogador no máximo mediano. Observa, se o cara sai de um Santos alto, top, vai para uma Europa, não joga em lugar nenhum, rende,
e volta pro Brasil... E ninguém quer ele, mesmo sendo artilheiro do Brasil. Não importa se ninguém queria ou não quer. queria. Lá fora. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer, é isso que eu tô falando. Ninguém quer. Nem queria, nem quer. Então, assim, ele é um patrimônio do Flamengo hoje. Só que ele teve uma sorte muito grande, que foi cair no time que ele caiu. Porque o Verratti é um jogador muito bom. Mas ele joga num time muito ruim. Então, assim, ele só se destaca porque ele é o Verratti. Eu dizia isso imensamente aos meus colegas. Se o Cano, na época que eu jogava no Vasco, jogasse no Flamengo no lugar do Gabigol, ele fazia mais gol do que o Pelé. Flamengo e Emelec. O Gabigol, o grandíssimo Gabigol, perdeu 5 gols na cara do gol. O Flamengo quase foi eliminado daquela Libertadores por causa Que foi onde eles foram campeões, imbecil. né? Foram campeões. Do Aerofly e tudo mais e tal. Mas o último jogo das oitavas, o Gabigol no Maracanã perdeu 5 gols. Meu irmão, o cara é profissional. Ele perde 90% das chances. A média dele, estatisticamente, é 55%. Significa dizer que ele só faz muito gol porque a bola chega muito. Porque, assim, se chegar uma bola pro Cano, ele faz meia bola. Nossa, se o cara for um bom centroavante, jogar no Flamengo é uma grande moleza. Só que quem criou isso? O Flamengo. Passando a mão na Quem cabeça de criou todo isso? mundo. A torcida. É. Hoje tem gol do Gabigol. Aí agora ele é tão grande que ele acha que ninguém é superior a ele. O nome disso é vaidade. Ele se acha o melhor. Ele se acha melhor do que ele de fato é. Claro que ele tem que ser. Ele tem que gostar dele. Superestimado, né? Ele tem que gostar dele. Mas eu acho que ele se acha grande demais. Tem que botar o pé no chão, né? Eu acho isso. Então vou te responder. Por isso eu prefiro o Pedro. Também prefiro. Então vou te responder. Porque assim, o cara gosta da polêmica. mídia, gosta da polêmica. O Pedro entra em campo, faz o dele, faz o gol e acabou. Tu acredita que o Edmundo fletou aí pra trazer o Gabigol pro Vasco agora? Eu vi uma declaração dele falando: eu gostaria de ver o Gabigol no Vasco, o Edmundo. A Vera? A Vera. Pô, o Gabigol não vai conseguir jogar no Vasco, meu irmão. O Gabigol ele não consegue fazer nada que não seja gols. Só que a bola tem que chegar nele. Tá bom, quem é que vai dar a bola pro Gabigol fazer o Pô, gol? no Vasco Vai é ser o terrível. Gabi. No Flamengo ele é o Gabi, eu chamo ele de Gabi quase. Né? Porque quase. Gabi quase. Já foi Gabigol. Reconheçamos, mas porque Não, não tinha muita Fernando chance. chegou, sim. Hoje é Gabi Decisivo. quase. Hoje é quase. Um ano e meio sem Se ele for jogar. pro Vasco, hoje, ele é Gabi nada. É só Gabi. É verdade. Vai ser rebatizado. É. Vamos lá. Desculpa. Eu vou te responder. Eu vou te responder. Não vou fugir Vai como fugir, você não, fugir, acha não. que eu ia fugir. Não, eu só respeitei porque Não, você trabalha no Flamengo. mas tem nada a ver. E aí eu Não sei tem que nada a ver. talvez tua resposta seja burocrática, Não, né? E aí eu não a posso. a minha resposta é em função do tema do seu canal. Seu canal é um canal de conservador, de direita e que quer lidar bem com as instituições. Qual é o problema que eu vejo na como é que você falou? Mídia, sociedade. Não. Na punição do Gabigol, em 2 anos, já tendo passado a credibilidade que a instituição que puniu perdeu. Perdeu. É um outro absurdo, né? Porque ele foi punido com 2 anos, afastado do futebol, porque ele foi avaliado por preconceito. Porque ele é o Lil Gabi, é porque ele está na noite, é porque ele já esteve no cassino, é porque ele perde gol, enquanto ele deveria ter sido julgado pelo ato. Qual foi o ato? Se negou a fazer Disciplina. a indisciplina. E pra isso não precisa de um ano, né? Não! Aí você fala, então 6 meses. Não fez, acabou E por 6 meses. Aí, é isso que eu tô falando. O código disciplinar determina as punições. Eu acredito, Marco Antônio Louro, que o Gabi não quis fazer daquela maneira, tal, se sentiu superior, supondo que tenha sido isso, porque há controvérsias. O departamento jurídico do Flamengo mostrou que ele não poderia fazer determinadas coisas porque ele já teria iniciado atividades fazendo outra. E isso geraria conflito no resultado do exame. Ponto.
Não sou médico. Atividades? Que atividade? Ele já tinha começado a correr, ido para academia e tal. Eu não sou médico, não sou fisiologista, não tenho como defender. Então, ele teria que ser punido pelo ato de não querer fazer o exame na frente de terceiros, mas que diz a regra que tem que ser. Então, é uma punição disciplinar. É uma disciplina, uma demonstração para o todo que ele não deve ter aquela conduta. É o ai, ai, ai. E o ai, ai, ai não pode ser 6 meses privando um ser humano profissional de exercer a sua profissão. Deu para entender? Ele prefere o Gabigol ao Pedro. Não. Você pode... Não, tá bom, aí não dá nada, então... Dá uma punição. Qual é a punição? Hoje você tem a punição administrativa, você tem a financeira, você tem a suspensão. Financeira, esses caras nem sentem. Não interessa. Não sente. Mas aí é que tá. Se você chega e fala assim, por exemplo, Gabigol, você vai ser punido durante 30 dias por não ter feito o exame antidoping. Legal. Até porque, depois que ele fez, deu negativo. Então ele não foi julgado pelo exame, pelo resultado do exame. Foi pela prática do exame. Então é uma punição disciplinar. E não quiseram pegar o Gabigol para Cristo, como exemplo para todo mundo, e perderam a mão. Sabe quando você tem uma criança que quebrou um copo sem querer e tu deixa ela de joelho no milho durante 3 horas? Quando bastava, falava assim, vai ficar sem a televisão essa tarde. Deu para entender? Mas eu acredito também que muito por culpa da diretoria omissa do Flamengo, que ao invés de ter os jogadores aqui, fica assim alisando tudo os jogadores, principalmente o Gabigol. Alisaram muito tempo o Gabigol e o Gabigol se sente aquele pai que não reprime com o filho, e o filho não sabe ouvir um não, e ele vai fazendo o que quer. Eu vou falar só uma coisa para você. Vou falar só uma coisa para você, tá? E eu não estou defendendo a diretoria. Tudo isso que você está falando que deveria ser é achismo. Sabe por que é achismo? Porque a gente não está dentro da diretoria para saber o que realmente acontece. Entendeu? Então, por exemplo, estou dando um exemplo, o jornalista que fala assim, porque o Flamengo vai jogar num 4-3-2-1, 4-6-2, com 5 centroavantes, não sei o quê. Aí eu faço a pergunta sempre, você viu o treino? Você teve acesso? Alguém te informou isso? É achismo. A gente só consegue ver o depois do resultado. A gente não sabe como é que são as atitudes verdadeiramente entre diretoria e jogadores do Flamengo, porque a gente não está lá dentro. Até porque tem um departamento que blinda as informações em função do CNPJ Clube Regatas Flamengo. Então, muito que a gente sabe, a gente acaba sendo... Eu não estou dizendo que tudo está errado e nem que tudo está certo. Eu estou dizendo que a gente apenas, às vezes, tem informações que são veiculadas por terceiros. Isso vale para qualquer situação, mas qualquer situação também. Exatamente. Digamos que achismo ou não, acredito sim num paternalismo no Flamengo imenso, sim, porque é o que a gente vê. O Gabigol tem aprontado várias seguidas e continua numa boa. Mas tem a ver o que ele falou. Gabigol é um patrimônio. É o que mais vende no Flamengo. Ele vende camisa, ele vende... Já não foi isso aí, não? Ainda é? Ainda continua sendo. Basta ver que no último jogo... Ele tá vendendo as camisas do Corinthians agora? Não, aí é outra história. Vende matéria. Vende matéria. Você vê, o último jogo, Flamengo e Vasco, o 6º gol foi dele, foi o que determinou a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, e a emissora que estava transmitindo o jogo entrevistou quem? Gabigol. Mas só para terminar aqui, agora rapidinho, que eu sei que o tempo estourou. E aí ele vai ter que prometer aqui na mesa que a gente vai fazer a segunda vez com ele quando faltar de novo um entrevistado. Não. Eu sou você é espetacular, Marco. Você tem muita coisa a acrescentar e muito conteúdo. E a gente não falou de Globo, de Fox, de Record, de Manchete, não falamos do líder sindical. Então vai ficar pro segundo programa. Radialista. Radialista? Fui diretor Pode ser, combinado? Vai ficar pro segundo programa, gente. Ele falando de Fox, de Record, de Globo. Globo, nossa, tem muita coisa. Que ele vai contar, tá certo? Hoje ele é conservador, né? Ele não é, ele foi líder sindical, mas é conservador. Tá bom? Então, assim, ele vai contar muita coisa aí da vida dele, na Globo, Fox, Record.
Esporte Interativo, extinta Manchete e líder sindical. Quem diria? Foi líder sindical. Então, só uma coisa que eu quero acrescentar aqui, tá? Que eu fico muito chateado quando eu vejo um flamenguista doente, porque eu acho que na vida a gente tem que ser lúcido em tudo que a gente gosta, faz. Lucidez é a chave do sucesso, né? Você tem que ser autocrítico consigo mesmo e com as suas coisas. Aí eu vejo lá, os caras... Ele falou uma coisa certa. A maior goleada do Campeonato Brasileiro era Vasco 5, Flamengo 1, entre os dois times. E o Flamengo tomou essa goleada, agora é 6-1 pro Flamengo, né? Mas a maior goleada Mas a maior, 7-0. a maior goleada da história do Clássico, da história, não é do Vasco, da história do Clássico Vasco-Flamengo, é do Vasco ainda. Em 1932, 7-0. Aí, quando eu falo, pô, o cara foi lúcido agora, não ficou com objeção. Quando eu falo para alguns flamenguistas, eles vêm, 1900 e bolinha. Peraí. Uma pergunta, meu senhor. Você é casado há quantos anos? Eu? 10, 11? Pô, me complicou, mano. Pouco 11 tempo que anos, chegou 11 anos. Não, porque se eu não acertar de primeira, pô, 11 anos. 10 anos. Marcelo também deve ser pouco tempo, né? Então, 30 anos, Marcelo? 30 anos. Tu acha que ele tá careca por quê? Não, Marcelo. Se você não falar do seu casamento lá atrás, no primeiro ano, ou antes do casamento, nos primeiros anos de namoro, namorou muito com ela, antes do casamento, ou já foi rápido? 10 anos antes do casamento? 5 anos? Ao todo vocês estão quanto tempo? 35, 40, 35, 40? Tá, se você não falar desde o começo, não existe presente. Você tem que falar do passado. Se não falar do passado, não existe Flamengo. Se não falar do passado, não existe Vasco. Aí eu falo isso para os flamenguistas que são realmente doentes e falam para mim, não pode falar desse 7-0 aí. Posso falar para você uma Como coisa? que não pode, meu amigo? Se não falar do passado do Flamengo, não existe presente. Se não falar do seu passado lá com a tua namorada, não existe o presente. Existe sempre o passado para existir o presente. O Flamengo é grande porque existe o passado. O Vasco é grande porque existe um passado. Todos assim são. Aí então 7-0 é a maior goleada, assim como a maior goleada entre Flamengo e Botafogo, você sabe qual é, meu amigo? 6-0, se não me engano. Pro Flamengo? 6-0 foi uma... Ou foi 9-2 pro Botafogo? Não sei, pode ter sido. Pode ter sido. Porque nessa época, Não tá preparado, não tava na pauta. Não estava na pauta, não pesquisei. Agora, eu vou te trazer um dado. Qual foi a maior goleada do Vasco sobre o Flamengo? 7-0. Em que ano? 32. Em 33, o que aconteceu com o Flamengo? Não lembro. Não tava nascido, Não estava na pauta, né? Não tava na O pauta. Flamengo foi o último colocado em 1933. Devia ter sido rebaixado. Não devia, porque era liga de futebol. O futebol ainda não era profissional como hoje. Sim. Não tinha rebaixamento. Então, o que o Vasco fez foi aplicar 7-0 no Flamengo. Muito provavelmente, a gente não estava lá, não tem registro. Não sabia, tava vindo com habeas corpus. Não, que o Flamengo devia estar numa fase horrorosa. Sim. Fato. E o Vasco perdeu 6-1 agora. Provavelmente o Flamengo deu de 6-1 no Vasco. Porque o Vasco não está Porque o Vasco tá na merda. não. Está no Mas aí, Mas aí, meu amigo, esse aí tentou sair. Não, mas foi. Não, eu não sei, Flamengo e não Vasco estou de qualquer jeito. entendendo. Foi Flamengo e Vasco de qualquer jeito, isso que ele quer dizer. Não, cara. Mas o que eu quero dizer é o 30 seguinte, vai o que diferença. fica pro registro, você não entendeu, o que fica pra história, o registro da história, Vai ficar é só só o o resultado. resultado. Só que eu estou trazendo um dado que o Vasco deve ter se aproveitado muito bem de um momento que o Flamengo devia estar muito ruim. Eu vou procurar. Colocado. Tá, eu vou Da mesma procurar. maneira que o Flamengo, nesse 6-1, se aproveitou do momento ruim Do do Vasco. Mas eu vou procurar saber. só isso. São Eu vou procurar apostadores, saber. apostadores. Eu vou Apostadores procurar ganharam saber. dinheiro lá no 1930. Olha, você. E ganharam dinheiro agora. Se você está assistindo, sabe se o Flamengo foi bem ou mal em 32, por favor, deixa comentário aí, tá? Você aprofunda na pesquisa, porque de repente o Flamengo foi até vice-campeão, foi até terceiro lugar nesse ano em 32, e em 33 foi muito mal porque desfez o time. Aí tem essa desculpinha aí. Mas tudo bem. Não é desculpa, é achismo. Outra coisa pode que eu ter quero sido. falar, que isso é muito mais sério que qualquer resultado. Por que eu sou Vasco da Gama? Agora eu vou explicar pra você por que eu sou, pra você não se explicar que você deve saber. Cara, eu sou Vasco da Gama por causa de um ano só, tá? Por causa de 1923 dos Camisas Negras. A história mais linda do futebol de fato. Por quê? Porque 12 jogadores analfabetos, operários e negros jogavam naquele clube, o Clube de Regatas Vasco da Gama.
A sociedade era burguesa, tá? Os times da alta sociedade carioca eram América, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Eram os 4 times da alta sociedade. Pode pesquisar. Se alguém me desmentir aí, pode me desmentir com pesquisa, tá bom? Aí nos comentários. Lembra tá? que Peraí, deixa eu continuar o raciocínio aqui. Foi feito pesquisa. Peraí, meu amigo, peraí. Historiador, vai ver história. Historiador falando sobre isso. Os 4... Peraí, eu tô concluindo. Pro seu público. Não, mas eu quero que você ouça aqui. Eu tô ouvindo. Os 4 times... Marcos, os 4 times de escolas burguesas da aristocracia carioca, tá certo? Que os caras, o futebol era amador naquela época ainda, né? Não era um futebol. Aí então eram o quê? Eram jogadores do Flamengo, que filhinhos de papai, jogadores do Fluminense, do Botafogo e todo mundo só fala que era do Fluminense. Isso é uma injustiça contra o Fluminense, porque eram os 4, tá? Grandes do Rio, e o Vasco era o time da Zona Norte carioca. Sempre foi o patinho feio, né? E aí, eles viram pro Vasco e falam, pô, que sucesso desses caras, pô, analfabeto, negro, operário. Peraí, se vocês não tirar esses 12 caras aqui, meu irmão, acabou. Em 24 vocês não jogam, tá? Em 24 vocês não jogam. E o Vasco peitou esses 4 grandes times do Rio de Janeiro, tá certo? Que foram raístas, né? Não vou falar aqui pro YouTube não me cortar. Foi extremamente, tá bom? Não vamos negar os fatos. Contra fatos não há argumentos. Tá bom? Hoje o Flamengo não é. Hoje o Flamengo é um time de povo, da massa, de negros, de operários, de analfabetos. Sim, graças a Deus o Flamengo se livrou disso aí, como o Fluminense se livrou disso, Botafogo, América, porque viram que são brasileiros e que não dá pra gente no Brasil ter esse tipo de sentimento ridículo, né? Mas, na época foi isso que aconteceu, tá bom? Daniel Dias também é história, meus amigos. Eu vou falar uma frase que eu falo muito. Eu falo muito essa frase. Teoria da conspiração. Não. Eu discordo do que você está falando, mas vou lhe dar o direito de falar. E aí eu vou fazer uma brincadeira. Você está certo. Errado sou eu que te dou atenção. Tá certo. Pode tu ver. Tá certo. Ó, vou falar daqui da Scarlett aqui para terminarmos. Já está combinado o segundo programa com o nosso amigo Marco Louro, tá? Ele vai falar de Globo, Fox, Record, Manchete, Extinta, Esporte Interativo. Vai falar muita história da Globo, viu? Conspirações, situações que falam hoje da Globo, as pessoas, os conservadores que falam mal da Globo, as coisas que nós falamos aí, ele vai falar algumas coisas que dá pra ele falar, tá? Não dá pra, tem coisas que ele não pode falar, porque aí ele vai ter que provar e ele entrar em maus lençóis, se é que vocês me entendem, né? Mas ele vai falar um pouquinho da emissora do mal, tá bom, gente? Olha, a Scarlett, uma grande parceira do canal Daniel Dias, comigo há mais de 1 ano e meio. Scarlett, você pensou aqui no Rio de Janeiro em fazer festa infantil, festa para adulto? Tá precisando de adereços, arranjos no geral para as festas? Quer alugar, né? Você não quer comprar, você quer alugar? Então é com ela mesmo que você tem que falar. Scarlett Decor. Scarlett Decor, ela fica quase que na região central do Rio de Janeiro, ali no Rio Comprido. Não tem errada. O telefone para contato dela é o 21 969 603324. 21 969 603324. Falou que assistiu aqui, vai ter um baita desconto. E olha, Juan Biré Cavalcante 66, Rio Comprido. Valeu? Daniel Dias na pista, na área. Marcão, obrigado, satisfação muito legal a entrevista contigo, porque foi aquele bate-papo descontraído, né? Muito ficou para depois você fazer a pergunta do líder sindical. Mas não deu, a gente ficou na rádio. Futebol não dá, né, meu amigo? Começa a falar, não para mais, é um negócio que quem gosta, gosta, né? E olha, se a gente ficasse aqui, a gente ia para mais de meia-noite. Marcelo é cortado pra caramba. Deixar a oração final, como sempre, canal Daniel Dias é isso, né? Oração começo, oração final. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não vacilará. Eis que não vacilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para todo sempre. Amém. Daniel Dias na pista, na área, Marco Louro, o cara é brabo, hein? Flá TV, alô Flamengo! Tamo junto.